na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. A paz do Senhor seja com todos. Amém. Estamos, mais uma vez, iniciando esse culto de louvores ao nosso Deus, de glorificação ao seu nome maravilhoso e santificação e glorificação à pessoa maravilhosa, santa e nosso Salvador Jesus Cristo, que deixou toda a sua glória, toda a beleza dos céus e veio a este mundo cuidar de nós. Então, eu queria que você se desligasse agora das coisas desse mundo que são passageiras e se ligassem agora ao nosso culto. É apenas uma hora que temos para louvar, glorificar e exaltar o Senhor. Vamos nos desligar de tudo e vamos ligar a nossa mente, o nosso coração, nossos pensamentos, desejos e tudo ao nosso amado Jesus. Vamos orar, pedir a Deus que, em nome do Senhor Jesus, aceite esse culto que oferecemos e aplique a sua palavra, bendita palavra dele, aos corações necessitados, àqueles que ainda não gozam da salvação maravilhosa do Senhor Jesus, que hoje tenham o seu coração aberto, rasgado como o coração de Deus, para que a palavra de Deus entre nele, o Senhor Jesus entre, faça morada e não saia nunca mais, e que o nosso corpo, conforme a palavra diz, ele seja o templo do Espírito Santo. Imagine que coisa maravilhosa. Você um pecador, eu um pecador, nascido do inferno, filhos do inferno, prontinhos para ir para lá, o Senhor Jesus vem, nos arranca da porta do inferno, nos lava com seu sangue e nos prepara para morar na glória com o Pai. Que maravilha! Vamos orar a Deus agradecidos. Pai nosso que estás nos céus, bendita seja a tua glória para todo sempre. Queremos nesta hora, Pai, orar a Ti, por aqueles que vão assistir a esse culto, aqueles que estão ligados a esse culto, que estão com as suas mentes, seu coração, sua alma, prontos a te adorar, a te buscar, a te encontrar.
a gozar da tua presença, a louvar o teu nome, exaltar a tua majestade. Hosana, hosana, hosana nas eternas alturas. E assim cantarmos os teus louvores nesse mundo, aguardando a volta preciosa do teu santo Filho Jesus, que não está longe. Todos os sinais indicam, Pai querido, os sinais que tu tens mandado indicam que a sua vinda, a vinda dele está próxima para nós. Por favor, meu Pai, por favor, olha para os necessitados agora, para os pecadores, para os que ainda não têm salvação, para os que precisam, para os que necessitam, Senhor Deus. Olha agora para eles, por misericórdia. Derrama a tua graça, derrama o teu perdão, derrama a tua bênção, o teu amor. Tu és aquele Deus santo, santo, santo. Kadosh, 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 do hebraico. Louvado seja o teu nome maravilhoso. Dá-nos a tua graça. Fica conosco. Tu que nos deste o teu Filho para morrer por nós, dar a sua vida por nós, ser sacrificado por nós, sem uma reclamação, sem uma lamentação, até assumir toda a nossa humanidade, todas as nossas fraquezas, e depois ainda aceitar ser chamado Filho do Homem. Assumiu a nossa humanidade, está conosco, e agora nós não pertencemos mais ao mundo. A tua palavra garante, meu Pai, que aqueles que creram são teus filhos, novas criaturas, geradas pela tua vontade soberana, e que agora, no mundo, nós somos forasteiros, porque somos cidadãos dos céus nesse mundo, para pregar as coisas do mundo aqui. Somos embaixadores dos céus na terra, para anunciar na terra as glórias dos céus. Aceita a nossa oração, meu Pai, por misericórdia. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas, perdoa nossas transgressões, que são tantas. Ouve o nosso clamor e prepara agora os corações para este culto maravilhoso e aceita-o. Em nome do Senhor Jesus, te suplicamos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos. Né? Nós estamos felizes porque estamos aqui mais uma vez cultuando o Senhor. Né? Alegremos-nos, esse é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. É o que diz a palavra do Senhor. Então estamos aqui conosco, nossa irmã Josi Maria Santos, né? Lá de São Paulo, que Deus te abençoe, minha irmã. Aleluia. Guilherme Gomes Visa, lá Aleluia. de Cachoeiro do Itapimirim, boa noite na paz do Senhor Glória Jesus. a Deus. Deus te abençoe, Guilherme. Glória a Paz Deus. aí para a irmã Luciane, para todo mundo aí. Aleluia. Irmã Maria Carmo, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor José Ferreira e pastor Rogério, e as nossas queridas irmãs Neuza e Márcia, e a todos que estão assistindo. Aleluia. Deus abençoe a irmã Maria, as irmãs aqui retribuem para a irmã, tá bom? Tá aqui nosso pastor, querido pastor Gênesis Silva, né? A paz do Senhor Jesus, pastores Aleluia. José dos Santos Ferreira, Rogério e todos que estão assistindo conosco esse culto de pregação do Evangelho do Deus vivo. Deus te abençoe, pastor Gênesis. Aleluia. Abençoe a sua família, sua esposa, não é? Seu ministério, a igreja em São Miguel, as outras igrejas também. Deus abençoe, irmão, dando saúde, assim, né? Aquela glória que o Senhor tem dado ao irmão sempre. Tá bom? Receba o nosso abraço. Pastor Sérgio da Conceição, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tá aí, pastor Sérgio, um grande abraço também, meu irmão. Receba aqui o nosso abraço, tá? Dos 4 aqui, em nome de Jesus, para o irmão e para a irmã Maria Carmo. Tá bom? É isso aí.
É bom a gente estar em comunhão, né? Com os irmãos. Aleluia, louvado, né, seja Deus. Pastor Paulo Ribeirinho, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Boa noite, pastor Ferreira e pastor Rogério. Que Deus vos abençoe. Ô, pastor Aleluia. Paulo, que Deus abençoe, tá, meu irmão? Onde o irmão estiver. Isso aí. Aleluia. Nossa irmã Josi Maria Santos também, ó. Receba também nosso abraço da irmã Josi. Receba o nosso abraço aqui, né, fraternal, em nome de Jesus. Sueli Monteiro, Pai do Senhor, sou de Goianésia. Olha que maravilha, né? Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe, minha irmã. Vocês são todos queridos em nome do Senhor Jesus. E é um prazer, né, nós estarmos reunidos na comunhão dos santos, na presença do Eterno. Aleluia. Tá aí também, né, Neuza Gomes Ferreira, que é minha mãe, tá aqui, né? Quero deixar a paz aí para a irmã... Tá aqui o irmão Osias Rodrigues, né? Tá aqui deixando a paz para ele. Aleluia. Elzira também. Glória a Deus. São Paulo, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês todos aí. Tá bom? Tá, irmão Osias e a esposa aí, a família, todo mundo. Amém. Quero deixar a paz aí pro irmão Israel lá em Muqui. Nosso irmão Israel, a congregação lá de Muqui, no Espírito Santo. Também a nossa irmã Nininha sempre entrou, né? Aí de São Gonçalo, também um abraço muito fraternal, na paz do Senhor. Irmã Leia Matos, tá dando aqui amém. Que Deus te abençoe, tá, minha irmã querida? Deus abençoe a irmã em Cachoeiro Itapemirim, dando graça, sempre dando graça para a irmã, como sempre deu, né? E a irmã vai vencendo. Um abraço para o pastor Samuel Matos. Amém, Jesus. Para a irmã Márcia Valéria, irmã Bernadette, irmão Romildo, todo mundo aí, um forte abraço aí para a igreja de Cachoeiro do Itapemirim. Amém? Então, também para a irmã Luísa Torres, de lá de Muqui, para a irmã Gessi na Grande Vitória, para a irmã Leni lá em São João do Manhuaçu. Quero também deixar a paz ali para os irmãos da Grande Vitória, pastor José Luiz Borges, pastor Sebastião Vieira, enfim, que Deus abençoe vocês todos, né? Que Deus abençoe aí, que faça esse trabalho sempre prosperar, também ali em Brejo Grande também, pastor Valdeir, todo mundo ali, né? Que Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Ali a Raquel também, né, que às vezes entra. Quero também deixar abraço para os pastores, pastor Heron, né, um forte abraço para o irmão, pastor Demi Chaves, pastor Samuel Neto, nosso atual presidente, pastor Rosildo, pastor José Correia, lá em Foz do Iguaçu, forte abraço, meu irmão, abraço aí no Valdeci, na igreja toda, amém? Aí os irmãos aí também, pastor José Correia, tem aquele irmão também da igreja do Jardim Cruzeiro do Sul, né? Que Deus abençoe também, pastor Nino, todo mundo aí, né? Do estado de São Paulo, que é uma bênção. Amém. E nós vamos, tá aqui pastor Paulo Ribeirinho, estamos aqui em obra da restauração, estado da Paraíba. Tudo bem, pastor Paulo? Vamos orar agora entregando. Ivete Cabral também. Vamos orar agora entregando todos nas mãos do Senhor, entregando os enfermos, né? Amém. Para que o médico dos médicos opere segundo a bondade dele. Aleluia. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre. Exaltado seja o Senhor de geração em geração. Glorificado seja o teu nome no céu, na terra, no mar, neste tão grande universo em cuja presença nós nos encontramos. Ó Pai, em nome de Jesus, aceite o nosso chegar a Ti. Te damos graças, ó Deus, pela noite que chegou, pelo momento do culto, pela comunhão que temos contigo, pela comunhão que temos com Teu Santo Espírito, ó Pai, com os nossos irmãos, com a mensagem que será pregada daqui a pouco, que ela possa penetrar no mais profundo dos corações. Quero entregar os enfermos em Tuas mãos, ó Deus, esse que está necessitado, esse que está, ó Pai, precisando de alento, de cura. Estenda as Tuas mãos de poder e glória para curar, para atuar, ó Pai, para repreender o mal, as enfermidades, em nome do Senhor Jesus. Toma Teu servo, pastor Ferreira, em Tuas mãos. Ó Deus, que ele possa falar da Tua parte aquilo que precisamos ouvir. Desde já, agradecido te oro por fé, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ler a palavra? Pode ler. Em 1 Coríntios, capítulo 1, de 22 a 24, que diz assim:
Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém e amém. Meus amados irmãos, ouvistes bem a palavra do Senhor. O Senhor Jesus fez de todos os povos um povo só. Pois bem, antigamente havia essa questão, separação de povo conforme a sabedoria de cada um, conforme a cultura. Mas hoje nós sabemos que os povos do mundo, eles estão divididos apenas em dois grupos. Um de salvos e outro de perdidos. E nós, que somos salvos, o que é que fazemos? Lutamos para salvar os perdidos. E o diabo luta para segurar mais e mais os perdidos com ele. Então, olhem bem o que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Olhem bem o que ele diz. Que os judeus buscam sinais, pedem sinais. E os gregos buscam sabedoria. Olhem, eu não sei por que os judeus pedem sinais. Porque ninguém teve mais sinal da presença de Deus, do trabalho de Deus, do que os judeus. Desde Abrão até agora, Deus tem dado sinais de toda maneira ao seu povo. Desde lá quando o pessoal foi liberto do Egito, aquele sangue com que os judeus salvaram seus primogênitos e a falta dele matou os primogênitos do Egito, aquilo ali já foi a manifestação do Senhor Jesus. Olhem o sangue. A Escritura diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Pois bem, então ali houve aquele derramamento de sangue e não morreu um único primogênito do povo de Deus que estava lá no Egito como escravo. Mas do Egito, todos os primogênitos que não creram, morreram. Vejam isto. Então o Senhor Jesus, ele existe desde a eternidade. Ele é o Pai da eternidade, conforme diz a palavra. O profeta Isaías, ele mostra isso. Ele diz, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E desse Principado da Paz, o reino não terá fim. Pois bem, e o Senhor Jesus veio, e conforme o profeta fala, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Primeiro o profeta falou da virgem que daria a luz, e que esse menino que nasceria chamar-se-ia Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha, Deus sempre procurou não nos deixar sozinhos. Deus sempre procurou isso. E durante todo o caminho do deserto, todo o êxodo, o Senhor se manifestou
ora como pão, ora como carne, ora como água. Ele se manifestou de toda maneira, com o poder de rasgar o Mar Vermelho para o seu povo passar, e com o poder de fechar o Mar Vermelho para matar os egípcios que iam perseguindo. Vejam isso. Antes, o Senhor se manifestou como uma nuvem, que para os egípcios eram trevas, para os judeus era luz. Quantos sinais o Senhor fez! Pois bem, depois que nasceu o Senhor Jesus, cresceu, se fez homem, ele se manifestou de uma maneira gloriosa, mostrando sinais de Deus em tudo o que fazia. Em tudo o que fazia. Multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 6.000 pessoas. De uma vez. De outra vez, multiplicou pães outra vez para alimentar mais de 4.000. Pois bem, o sinal de Deus. Quando estava atravessando o mar da Galileia, o Senhor acalmou uma tempestade que ali os apóstolos já estavam vendo que iam morrer. E o Senhor deu um grande sinal da presença de Deus, dizendo ao mar: acalma-te, e o vento: aquieta-te. Fica quieto aí. E na mesma hora, o mar acalmou, o vento cessou, e ficou uma pergunta: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é ele? Quem é este homem? Porque repreendeu outro homem, repreender uma família, uma pessoa, qualquer um repreenderia. Mas repreender o mar e o vento e fazê-los amansar ali, não, isso não. Pois bem, outros sinais maravilhosos. Foi a Gadara, naquela terra de maldição. Ali encontrou aquele homem gadareno, aquele homem que vivia nos sepulcros, clamando, gritando, amedrontando todo mundo. E ele chegou ali e expulsou uma legião de demônios daquele homem e disse ao homem: agora vai para casa, anuncia as misericórdias que Deus teve para contigo e prega a tua palavra, prega a palavra lá. E como Deus teve misericórdia de ti. E ele foi e pregou em toda a província de Gadara, província lá de Decápolis, e ganhou muitos para Jesus. Que sinal! Sinal na entrada de Jericó, quando curou um cego de nascença. Todo mundo deu glória a Deus. Entrou e lá se foi. Pois bem, ele curou o cego de nascença. Lá junto ao túmulo de Lázaro, ressuscitou Lázaro, que já estava sepultado há 4 dias. Como dizia a própria irmã de Lázaro, já cheira mal. Jesus disse: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tira a pedra, manda tirar a pedra. E quando afastaram a pedra que tapava a boca da sepultura, eles: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu e não tinha cheiro de coisa podre nenhum, não. Saiu vivo, saiu com saúde, saiu glorificando a Deus. O filho da viúva de Naim, coitada da viúva, só tinha um filho, morreu. E agora ela ficou desamparada. Lá vai para o cemitério chorando. Encontraram Jesus, que vinha com a multidão dele. Chegou perto da mulher e disse: não chore não. Foi lá e disse: pare com esse esquife aí. Pararam. Falou para o moço: levanta-te, vai tomar conta da tua mãe. E agora, ao invés de uma multidão chorando e outra sorrindo, era
uma única multidão louvando e glorificando a Deus por aquele sinal. Meus amados irmãos, os sinais que o Senhor Jesus deixou, de que Ele era Deus, de que Ele era Filho de Deus, de que Ele era quem disse que era, não fica dúvida para ninguém, a menos que a pessoa não queira crer. Se a pessoa não quer crer de maneira nenhuma, então não adianta. Será que eles queriam que o próprio Deus descesse com toda a sua glória e aparecesse a eles? Quando Deus fosse embora, eles outra vez não acreditavam. Pois bem, os gregos, os judeus pedem sinal. Tiveram todos os sinais que desejavam. Uma serpente lá no deserto, quando as serpentes estavam matando o povo incrédulo, o que é que Deus disse a Moisés? Olha, faz uma serpente de metal, põe aí numa vara e levanta essa serpente. E acontece que todo aquele que for mordido, olhando para a serpente, ficará bom. E Moisés fez isso. E o Senhor Jesus disse depois, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê seja salvo. E vejam, meus amados, depois o Senhor Jesus fala para, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele acrescentou, dos quais eu sou o principal. Bom, isso aí é outra questão. Mas que o Senhor Jesus veio salvar os pecadores. E fez todo esse trabalho, toda essa manifestação de poder, todo esse perdão que mostrou. Aquele homem há 38 anos, junto ao poço de Betesda, aguardando que alguém jogasse ele na água, quando a água fosse movimentada pelo anjo, mas nunca teve tempo, porque antes dele ir, outro já foi. Mas Jesus disse, olha, pegue a sua cama e vá para casa. Pode ir para casa. Jesus lá numa casa, lá vem 4 homens trazendo um infeliz de um paralítico, querendo apresentar Jesus, como não puderam entrar, deram um jeito de subir na casa, tirar o telhado e descer o homem. E Jesus, vendo isso, disse, olha, perdoados são os teus pecados. Aí alguém ali, os fariseus, como sempre protestaram contra Jesus, sério, mas pensaram no coração, esse está blasfemando, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Jesus entendeu o pensamento do coração deles, porque via o coração deles com o pensamento errado e disse, o que é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer a ele, levanta-te e vai para casa? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, falou para o aleijado, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ele fez isso. Pois bem, todos esses sinais não convenceram os judeus. E agora Paulo pregando, ele fala aos Coríntios, olha, os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Quando Paulo entrou em Atenas, na Grécia, havia tantos altares ali que um homem saiu meio-dia com a vela acesa. Perguntaram o que ele procurava. Eu estou procurando um homem, porque aqui só tem Deus, só tem altar. Olha quantos altares aí. Mas tinha um altar ao Deus desconhecido, e Paulo disse, olha, esse Deus que você não conhece, que você não sabe, é o que eu prego, é o que eu ensino. Chamaram Paulo de tagarela. O que quer dizer esse tagarela? Parece que fala a respeito de deuses estranhos. É um tagarela, não sabe o que é que diz. Mas Paulo terminou
convencendo ali uma mulher maravilhosa chamada Dâmaris e o chefe do tribunal. Pois bem, meus amados, agora Paulo diz, olha, nós pregamos a Cristo crucificado. Os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e falta de sabedoria e para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora vejam, meus amados, para os judeus que pediam sinal, era um escândalo a pregação de Cristo ressuscitado. Para os gregos que buscavam sabedoria, era falta de sabedoria também. Mas Paulo diz, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo. Eu faço agora uma pergunta. Você, nós todos, estamos no meio dessa população que uns querem sinais, outros querem sabedoria, querem isso, querem aquilo. Pois bem, agora o apóstolo diz o seguinte, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vejam bem, não há outro a quem a gente possa pregar, porque só Jesus é poder de Deus e sabedoria de Deus. Não tem outro. Às vezes a pessoa se agarra com a sua religião e pensa que vai tudo bem. Nenhuma religião tem poder para salvar ninguém. Nenhuma. Eu tenho minha religião. Minha religião é evangélica, mas ela não pode me salvar. Quem me salvou foi o Senhor Jesus, quando se entregou, quando deixou a sua glória, desceu a esse mundo para cuidar dos pecadores, me encontrou perdido, sem esperança e sem Deus, idólatra, adorando pedaços de paus, imagens de louças, imagens de ferro, adorando tudo isso, para mim representavam Deus. Mas quando o Senhor Jesus me abriu os olhos, mostrou-me que nada disso valia nada sem Ele. Sem Jesus, nada podemos, nada somos, nada temos, e tudo é nulo. O mundo que aí está, cheio de beleza, enganando muita gente, tapeando muita gente, esse mundo, quando o Senhor Jesus descer, esse mundo desaparece com tudo que tem. Com tudo que tem. Você que confiou no mundo, volta para o seio da terra, volta para o ventre materno que é a terra, sem nada, nu, conforme saiu. Então você precisa de agora, nessa noite, crer nesse Jesus maravilhoso, porque só Ele pode salvar você. Só Ele tem poder para salvar você. Não adianta você confiar em ninguém. Não adianta você confiar em ídolos. Não adianta você procurar ídolos. Não adianta nada. Ou você confia em Jesus,
ou você está perdido para sempre. Olha a palavra de Deus que é que diz, viu? Que os gregos pedem sabedoria, buscam sabedoria. Os judeus pedem sinais. E nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados. Aí eu faço uma pergunta. Será que você não é um desses que são chamados para a glória de Deus? Você que está me ouvindo, você que está me escutando, já pensou nisso? Se você é um chamado por Deus para a sua glória, para o céu, porque o Senhor Deus nos ama de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão tremenda, tão incompreensível. Ele nos ama que, sendo nós os seus inimigos, Ele nos deu seu Filho para salvar seus inimigos. E o Senhor Jesus veio, e com o poder que recebeu do Pai, com o poder de Deus, a missão que Ele recebeu foi salvar o perdido, fosse qual fosse o pecado desse perdido. Se ele quiser aceitar Jesus, Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma o jogarei fora, porque foi o Pai que me mandou. Olha, pregar a Cristo, a judeu ou a grego, a brasileiro ou a russo, a alemão ou a africano, qualquer nação, argentino ou americano, qualquer nação, qualquer povo, qualquer um que pertence à raça humana, ele só tem Jesus como Salvador. Eu queria que você, que é enganado, que é tapeado por muita gente que fala por aí afora, carregando imagens para lá e para cá, para cima e para baixo, procissão com imagens sem vida, imagens que não vê, que não fala, que não anda, que não cheira, que não diz nada, não tem nada, só tem o formato, é caco, nada mais presta. Queria que você, que acompanha isso, veja o que diz a palavra, que você se tornará como um deles, morto, só o caco. Que você se tornará como o ídolo que você carrega. Que você se tornará como o ídolo no qual você crê, sem vida, sem nada, sem Deus, sem esperança, sem salvação, sem nada. E a Escritura nos diz que aquele que carrega sem Deus, seu Deus, em procissão, não sabe nada, não entende nada. É igual a ele. É igual à imagem morta que ele está carregando. Ele que está carregando a imagem morta é igual diante de Deus à imagem morta que ele está carregando. Ele não tem vida, ele não tem poder, ele não tem nada. Acabou-se. Pois bem, meus amados, então o apóstolo está dizendo, nós pregamos a Cristo crucificado. Ele é escândalo para os judeus, ele é loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, sejam judeus ou sejam gregos, pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Poder para salvar, poder para arrancar o homem das trevas, poder para arrancar o homem do pecado, poder para o libertá-lo de uma legião de demônios. Olha, o Senhor Jesus libertou aquele homem lá em Gadara, libertou de uma legião de demônios, 6.000 demônios.
Meu Deus, como é que pode? Mas ele libertou e disse, olha, vá anunciado aos seus, como Deus teve misericórdia de você. Vá pregar. E ele foi. Meus amados, esse é o Jesus que nós pregamos. É aquele que tudo pode, é aquele que tudo vê, é aquele que tudo sabe, é aquele que pode salvar, pode santificar, pode perdoar. É interessante a Escritura dizer que, apesar de nós sermos pretos como carvão, como por aí afora, que nós vamos nos tornar mais alvos do que a neve quando formos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Ficaremos mais alvos do que a neve. E aí, não pertencemos mais ao mundo. O próprio Jesus disse, Pai, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. Aquele que o Senhor Jesus salvou, deixou de pertencer ao mundo. Agora você, que é salvo, pertence ao céu. Seu Pai é o grande Deus das eternas alturas. O Hosana da glória. É seu Pai, é meu Pai. O Senhor Jesus, que veio e fez tantos sinais e nos salvou com seu sangue, é nosso irmão em Cristo. Olha que maravilha. E ele diz, Pai, eu quero que onde eu estiver eles estejam, para que vejam a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, Jesus era glorificado com o Pai, mas já nos conhecia. Antes que o mundo existisse, Deus nos conhecia a todos, com todos os nossos pecados, com todas as nossas desgraças, com todas as nossas misérias. Ele nos conhecia. E como ele ia nos criar a sua imagem e semelhança, muito antes que existisse o mundo, o seu Filho, o Cordeiro de Deus, aleluia, já foi imolado. Muito antes que existisse o mundo, ele foi imolado em meu lugar, para que quando meus pais, Adão e Eva, surgissem no mundo, o plano de salvação para eles já estivesse preparado. Oh, maravilha de Deus! Oh, glória a Deus! Que preparou a nossa salvação com tanta antecedência, mesmo vendo que a gente não valia nada. Ele nos amou. Me perdoe se eu chorar, mas eu não posso, meus amados, eu não posso entender como Deus pode ter feito isso por um desgraçado igual a mim. E hoje a palavra de Deus diz, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? E o Senhor Jesus garante, aquele que me crê na minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então, o salvo, você pode ser morada da Santíssima Trindade a partir de hoje, a partir de agora, se você crê na palavra do Senhor. E Jesus veio, deu todos os sinais, até quando ia carregando a cruz para o monte, o que é que ele disse? Povo chorando atrás, ele, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. O povo chorando, não, as irmãs, as mulheres. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Olhou para as mulheres e disse,
Por que vocês estão chorando? Não chorem por mim, não. Chorem por vocês mesmos e pelos filhos de vocês. Porque se ao madeiro verde, que sou eu, eles fazem isso, que farão ao seco? Ao madeiro seco. Então não chore, não. E quando foi crucificado, pediu água. Estava no finzinho. Pediu água. Deram-lhe vinagre. Ele provou e disse: está consumado. Terminei. Toda a obra que meu Pai me deu para salvar os pecadores, acabei de fazer. Consumei a obra. Agora vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu aliviarei. Eu aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olhe quem é Jesus. Olhe quem é Jesus. Vocês celebram o Natal. Por que não celebram também a ressurreição do Senhor? O Natal sem a salvação não teria valor nenhum. Mas graças a Deus, Ele veio para nos salvar. Veio para nos salvar. Tem gente que diz, mas Maria foi salva por Ele. A mãe dele, os irmãos dele foram salvos por Ele. Ela mesma diz, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois bem, ela é mãe de Jesus, não é mãe de Deus. Não é mãe de Deus. Deus existe. Desde que os séculos existem, que Deus existe. Maria viveu em nossos dias, a bem dizer. Pois bem, meus amados, a pergunta que se faz é a seguinte: o que é que você vai fazer de Jesus? O que é que você vai fazer da sua vida? Olha, eu não sei essa noite quantas pessoas vão passar daqui para a eternidade. Quantos salvos passarão daqui para a glória de Deus? E quantos perdidos sairão daqui diretamente para o inferno? O diabo está esperando os perdidos. E Jesus está apelando aos perdidos. Vinde a mim. Venham a mim. Eu perdoo vocês. Eu apago o pecado de vocês. Eu jogo fora as maldades de vocês. Torno vocês brancos como a neve. Torno vocês salvos, cidadãos dos céus. Deixem o inferno para lá. Deixem para lá as diversões que não levam a nada. Essas belezas que o mundo oferece vão embora com o mundo e vocês vão sem nada para a eternidade. Quem vai com a salvação vai rico. É o que diz a palavra de Deus aos que estiverem à direita do Senhor naquele julgamento. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que dirá ele aos que estiverem à sua esquerda? Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Graças a Deus, não foi preparado para mim.
Ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Para mim, foi preparado o reino do meu Pai, para onde irei daqui a pouco, sabe ele quando. Pois bem, meus prezados, esta é a palavra do Senhor. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, eu vou dar um conselho a você. Não seja enganado. Saia do engano. Saia do engano. Uma coisa eu lhe garanto. Como pregador da palavra de Deus, eu garanto a você que se agora você decidir crer em Jesus como seu Salvador, a sua sorte muda completamente, porque Jesus garante que aquele que crê na sua palavra passou da morte para a vida. Você era filho do inferno, agora é filho do céu, é filho de Deus. Você ia morar com o diabo e os anjos dele, os demônios, mas agora você vai morar com a igreja que já está na glória, com os santos que estão na glória, com o Pai, Rei da glória, com o Senhor Jesus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que deu a sua vida por você sem reclamar, sem uma palavra de protesto, sem uma palavra de reclamação. Por quê? Porque ele sabia que se ele reclamasse alguma coisa, o prejuízo era meu. Se ele reclamasse, o prejuízo era meu. Ele disse que tinha mais de 12 legiões de anjos de prontidão para vir em socorro dele se ele reclamasse. Mas se ele reclamasse, ai de nós! Não existia nem a igreja que já está na glória, a igreja triunfante, nem a igreja militante que ainda está na terra. Não existia. Todos nós estávamos no perdidos, no inferno, sem apelação, sem condições de mudança, sem chance nenhuma de mudar de sorte. Mas o Senhor Jesus veio e nos garantiu a vida eterna, e nos lavou com o seu sangue, e nos fez filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aquilo que meu Salvador herdar do Pai, eu herdo também. Amém. Graças a Deus. Sou herdeiro de Deus, co-herdeiros com Cristo, porque Ele, Cristo, levou a minha vida escondida nele para o Pai. E agora, eu e o Senhor Jesus não somos do mundo. Ele disse isso. Não são do mundo como eu do mundo não sou. O que é que você ganha no mundo? Você pode ganhar posição social, você pode ganhar dinheiro, você pode ganhar tudo isso. Mas se você se perder, se você for para o inferno, o que é que lhe adiantou o dinheiro, a riqueza, a glória que você teve no mundo? O que foi que lhe adiantou? Qual é a glória que tem Nabucodonosor agora? Qual é a glória que tem aqueles assassinos, todos que assassinaram tantos servos de Deus para acabar com a igreja? Mas quanto mais matavam, mais a igreja crescia. É o que disse o Senhor Jesus. É o que disse o Senhor Jesus, que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não. Não. As portas do inferno não têm poder contra as portas do céu. E Jesus disse isto e garantiu que ele veio
para nós. Ele veio para nos salvar. Ele veio e deu a sua vida. Ele veio e deu tudo o que tinha por nós. Morreu. Eu acho interessante, até aquele ladrão que eu estava crucificado ao lado dele, não é? Nunca se lembrou de Jesus, mas ali ele apelou. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E sabe o que é que o Senhor Jesus disse? Sabe o que é? Em verdade, quer dizer, eu juro, eu garanto, que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quando eu chegar no céu, eu quero conhecer esse meu irmão, que se tornou irmão no último minuto da sua vida. Esse ladrão, ex-ladrão, quero conhecê-lo. Esse que foi tão mal e no último instante abraçou Jesus. Eu gostaria que você fizesse a mesma coisa. Abraçasse esse Jesus maravilhoso. Olha, Deus não faz acepção de pessoas. Você pode ser preto, branco, russo, amarelo, índio, seja quem for. Brasileiro, estrangeiro, africano, seja quem for. Se você aceitar Jesus, Ele te salva agora. Ele te salva no minuto. Ele te recolhe como ovelha. E você vai morar com Ele na glória. E você vai viver com Ele na glória. E você vai bendizê-lo e glorificá-lo eternamente. Eternamente, junto dele na glória. E se você não aceitar, e esta noite te chamarem, você anda por aí, pode um assaltante, uma bala perdida, uma coisa assim, um enfarte, uma queda, um atropelamento, e você tem que ir enfrentar a eternidade agora. Como é que você vai? Para onde você vai? Para onde você vai? Se não for por Jesus, não há condição de salvamento. Não há oportunidade. Se você não for com Jesus, não há esperança nenhuma de salvação. Só Jesus pode lhe salvar. Só Jesus quer cuidar de você. Amém e amém. Eu espero encontrar você na glória naquele dia. Eu espero, sinceramente. Paz do Senhor para todos. Amém e amém. Vamos orar, irmãos. Vamos terminar. Está aqui Fátima de Almeida, graça e paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Fátima. Ruth Silva Cruz, paz do Senhor. Deus te abençoe, Ruth, em nome de Jesus. Está aqui também a nossa irmã Nini Alonso. Nós já falamos da irmã, tá, minha irmã? De São Gonçalo, né? Que Deus abençoe a irmã. Aleluia, glória a Deus. Bom, pastor Heron Miranda Aranha, para estar com ele. Glória a Deus. É preciso ser puro. Somente o sacrifício de Cristo e sua palavra tem este poder. Fomos e estamos sendo purificados. Poder de Deus e Amém. Sabedoria de Deus. Está aí, pastor Heron Miranda. Aleluia. Então nós vamos orar. Está aqui também Marlene Alves, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, irmã Marlene, em Campos. Leonardo Monteiro, a paz do Senhor Jesus Cristo, de Goiânia. Que Deus abençoe todo mundo. Tá aí, não importa quem você é, Jesus quer te salvar hoje, irmã Maria Carmo. Vamos orar. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, glória a ti, ela meu Deus. prospera para aquilo que é enviada. Aleluia. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade Glória de a ti. falarmos deste tão grande amor. E eu quero, ó Deus, entregar o ouvinte nas tuas mãos, inclusive aqueles que ouvirão depois. Aleluia. Ó Deus, que a tua mensagem possa ir no profundo do coração. Entendam a mensagem, abracem a Jesus. Amém. E os nomes sejam escritos no livro da vida do Cordeiro, onde ele não é apagado. Aleluia. Ó Deus, Glória graças por isso.
E o teu Santo Espírito que trabalha, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está fazendo isso agora. Eu te dou graças por isso. Dá-nos uma semana abençoada. Preserva-nos para a honra e glória do teu santo nome até o grande dia de Jesus Cristo. Eu entrego mais uma vez os enfermos em tuas mãos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Ferreira da Benção. Amém. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as doces alegrias e consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, sejam conosco e sejam com toda a Igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E todos digam amém. Que Deus abençoe a todos até segunda-feira, se o Senhor Jesus não voltar.